Bom dia, meus caríssimos colegas professores. Espero encontrá-los todos bem. Este é o nosso sexto vídeo, tá? Depois desse sexto vídeo, vamos ter um vídeo bônus com a parte de pedagogia, né? Conhecimentos pedagógicos, a parte de lei e suas atualizações, onde vamos trazer 10 questões, tá certo? Para que a gente consiga fazer esse trabalho até praticamente a véspera da prova. Bom, vamos trazer mais 5 questõezinhas ou 6 questõezinhas para vocês, para que a gente se divirta, né? Vamos lá, gente. Espero encontrá-los todos bastante dispostos, tá? A questão 26 do IBAN 2019 do município de Rio das Ostras nos diz o seguinte: considere um triângulo isósceles ABC, de modo que AB seja igual a AC e BC seja igual a 16 centímetros. Se a altura AH também mede 16 centímetros, o raio do círculo circunscrito a esse triângulo em centímetros é igual a... E aí estão as alternativas. Bem, triângulo isósceles é aquele que possui dois lados congruentes, né? Consequentemente, os ângulos da base serão também congruentes. Vamos construir uma figurinha aqui, pessoal, para ajudar na resolução, tá? Vamos lá. Bom, aqui está o nosso triângulo ABC. Vamos dar nome aos vértices. Triângulo ABC. Ele nos diz que AB é igual a AC, ou seja, o lado AB é congruente com o lado AC. Ele também nos disse que o lado BC mede 16 centímetros. Disse que a altura AH mede 16 centímetros também. Então a gente vai ter que traçar aqui uma altura. A altura vai de um vértice, só para a gente lembrar, né? A altura é uma seviana, pessoal. A altura é uma seviana, tá? Esse nome seviano é por causa do matemático Seva. Ele criou e deu o nome dele, né? É o segmento que vai de um vértice até o lado oposto, formando com ele 90 graus. Como o triângulo é isósceles, coincidentemente, esta altura será também bissetriz, será também mediana e mediatriz, tá certo? Vamos construir ela aqui numa corzinha verde. Bem, como ele falou que era AH, então vamos chamar esse vértice aqui de H. Vou colocar aqui dentro. Isso é a altura H, como a gente já sabe, ela vai formar 90 graus, tá certo? E ele diz que essa altura aqui, ó, ela mede também 16 centímetros. Ele continua dizendo, o raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Então, pessoal, vamos construir um triângulo aqui, aliás, um círculo aqui, circunscrito. Se o círculo é circunscrito, é porque o triângulo vai estar inscrito a ele, tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente constrói aqui numa boa. Bom,
Nossa figurinha seria esta aí, ó. Aqui está o nosso círculo, né? Circunscrito a este triângulo. E ele pergunta sobre o raio. O raio do círculo, deixa somente eu fazer aqui mais uma pequena construçãozinha, tá? Para que a gente possa encontrar o ponto que está no centro da figura. Bem, a gente está vendo aqui, ó, eu marquei isso aqui só para a gente descobrir o centro, tá, pessoal? O centro vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. Eu agora vou tirar essa linha auxiliar aqui, ó. Foi só para encontrar. E a gente sabe que qualquer distância do contorno da circunferência até aquele ponto é o raio, não é isso? Ou seja, vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Esse cara. Meu filho, na posição, não quer ficar não. Agora sim. Então aqui está o raio da nossa circunferência. Vamos colocar ele numa corzinha. Bom, uma vez construída a figura, né, fica mais fácil da gente trabalhar. E aqui está o raio, tá? Ó, pessoal, nós vamos trazer uma formulazinha, tá? Que é uma fórmula que vai nos dar um aparato. A área de um triângulo inscrito em uma circunferência de raio R vai ser igual ao produto dos lados dividido por 4R. Vai ser o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio, tá? Essa fórmula vocês podem encontrar na internet, a demonstração. Não é objetivo nosso trazer fórmula pronta, né? Seria importante você saber, senão você teria que malhar bastante para descobrir esse processo. Então, ó, a área do triângulo a gente acha diretamente aqui, né? A área do triângulo vai ser quem? Base, que é 16. A área vai ser base, que é 16. Vezes a altura, que também é 16. Dividido por 2. Os lados do triângulo a gente precisa determinar, né, pessoal? Como é que eu acho os lados? Considerando os lados aqui, ó, ABC, na verdade é como se a minha fórmula fosse isso aqui, ó. Considerando o lado A como sendo o lado AB, eu teria aqui, ó, AB vezes o outro lado, que seria AC, vezes o outro lado, que seria BC, dividido por 4R. Bom, eu tendo os lados, tendo a área, vou achar tranquilamente o raio, né? Então, o que é que a gente sabe até agora? A gente sabe quanto vale BC, mas quanto vale AB, quanto vale AC, a gente não sabe. É isso que a gente precisa determinar. Observa nesse triângulo aqui, ó, ACH. Ó. Eu vou até anotar. No triângulo ACH, temos. O que é que nós temos neste triângulo? Temos que a altura aqui, ó, é 16. A gente sabe que este segmento aqui, por ser um triângulo isósceles, ele vai até o ponto médio do segmento BC. Como BC mede 16, então a gente garante que HC vai medir 8. Então, pessoal, com isso aqui eu acho AC, né? Eu acho AC, ó. De que forma? Por Pitágoras. No triângulo ACH temos
H é 16 centímetros. HC ou CH, né? 8 centímetros. Eu vou até colocar aqui centímetro, né? Para ficar bem caracterizado. Tá certo? E por Pitágoras, encontramos. O que é que a gente vai encontrar por Pitágoras? O seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa, ou seja, AC ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Vai ser AH ao quadrado mais HC ao quadrado. Ou seja, AC ao quadrado vai ser AH. AH é 16. Mais HC, que é 8. Logo, não vai dar para a gente fazer aqui, a gente continua embaixo. Logo, AC ao quadrado vai ser 16 ao quadrado é 256. 8 ao quadrado é 64. AC ao quadrado vai ser 6 mais 4 dá 10 a 1. 11 dá 2. Aqui vai dar 320, né? Vamos somente conferir. 6 mais 4, 10 a 1. 6 e 5, 11 e 1, 12 a 1. 1 mais 2, 3. Então, ó, AC será a raiz quadrada de 320. Vamos deixar assim, tá certo? Voltando agora para a fórmula final, a gente tem aqui, ó, eu tinha até deixado em banho-maria, 16 vezes 16 sobre 2, que é a área, vai ser igual a AB. Quem é AB? A gente sabe que AB é igual a AC. Já sei quem é AC, ó, já sei quem é AB, então vai ficar raiz, vou até aqui, ó, diminuir o espaço para melhorar. Isso vai ser igual a AB, que é o mesmo que AC, raiz de 320, vezes AC, que também é raiz de 320, vezes BC. BC está lá na figura desde o começo, né? 16. Sobre 4R. O que é que a gente pode simplificar daqui? Vamos ver o que é que a gente pode. Primeira coisa, a gente tem 16 aqui multiplicando, ó, 16 aqui, ó, corta, né? A gente vai ter 16 por 2 dá 8. E com isso a gente vai ter o seguinte, ó. Fazendo meios extremos, produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Vou levar lá para baixo, tá? Vai ficar 4R vezes 8 dá 32R. Igual a raiz quadrada de 320 vezes 320. Isso vai ser o quê? Eu repito a raiz e multiplico radicando. 320 vezes 320 dá 320 ao quadrado. A gente sabe que o meu índice pode cortar com o expoente e a gente conclui que 32 vezes R é igual a 320. Ou seja, R é igual a 320 por 32. Isso implica que R é igual a 10 centímetros. Olha, gente, 10 centímetros. Ou seja, questãozinha que a gente não soubesse a fórmula, ia ralar um pouquinho, né? Ia ficar ralando um pouco. A gente ia ter que encontrar valores para depois a gente encontrar o raio, tá certo? Mas eu peço a vocês que dêem uma olhadinha na internet para ver realmente essa fórmula, como é que ela funciona. Tá? Como é que ela funciona, porque é importante. Então, a resposta está na letra C de Caruaru. Campeão. Vamos para a próxima questão. Vamos agora resolver a questão 27 do IBAN, né, do Rio das Ostras 2019. Ela diz o seguinte, ó.
em uma caixa foram colocadas exatamente 8 moedas de R$1 e 4 moedas de 50 centavos. Ponto. Retirando-se ao acaso 3 dessas moedas, a probabilidade da quantia total retirada ser maior que R$2 é de... Bem, pessoal, probabilidade não é um assunto, né, muito bem simpático pela maioria dos estudantes e de alguns professores também, tá certo? A gente sabe que a probabilidade, né, ela vai ser dada como definição, a probabilidade de acontecer um determinado fato vai ser a cardinalidade do evento, ou seja, número de eventos, pela cardinalidade, isso aqui é jogo da velha, né? Pela cardinalidade do que? Do meu total, né? Que é o espaço amostral. Então, ó, se eu pegar o espaço amostral, calcular a cardinalidade dele e a cardinalidade do evento e fizer a divisão, eu vou encontrar a probabilidade. Só lembrando, a probabilidade geralmente ela está entre 0 e 1, tá certo? Se ela for igual a 0, é o famoso evento não acontecer, ser vazio. E igual a 1 quer dizer que a probabilidade é certa, né? Ok? Vamos agora analisar a questão. A gente tem que fazer algumas interpretações. É o que ocorre muito em probabilidade. Ó, para ser maior do que R$2, eu tenho a seguinte situação. Eu vou retirar 3 moedas. Então, suponha que isso aqui sejam as moedas. 1, 2, 3. Se eu retirar uma moeda de 50 centavos, retirar outra de 50, não tem como ser maior que 2. Então, eu tenho que tirar uma de 50, uma de R$1 e outra de R$1, tá? Essa é uma configuração. Uma configuração é essa. Ou eu tiro essa configuração, ou eu vou para outra configuração. Não tem nenhuma outra configuração aqui dentro, pessoal, nessa construção de eu pegar moedas diferentes, tá certo? Moeda diferente. Eu também poderia ter o seguinte, eu peguei uma moeda de R$1, outra de R$1 e outra de R$1. Então eu teria essa condição. Ou eu pegava, né, moeda de 50 centavos e 50 centavos e R$1 nessa configuração, ou moedas só de R$1, tá certo? Como é que eu traduzo isso em formato de análise combinatória e levo para a probabilidade? Veja só, pessoal, se eu pegar uma moeda de 50, uma de 1, outra de R$1, e fizer uma permuta, trocar de elemento, eu tenho uma de 1, outra de 50, outra de 1. Então, ó, observe que a ordem não muda a natureza. Se não muda, é uma combinação. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter uma combinação, preste atenção, tá? Eu vou ter uma combinação para a moeda de 50 centavos. Eu tenho quantas? Eu tenho 4 moedas. Então, eu vou ter uma combinação de 4 moedas, somadas 1 a 1, e uma combinação de moedas de R$1, de um total de 8, somadas 2 a 2. Então, ó, eu tenho esta construção aqui inicialmente, tá? Ou é mais essa configuração. Que configuração é essa? É também uma combinação de quantas moedas de R$1? De 8, somadas 3 a 3. Então, isso aqui será o meu evento. Isso aqui será o meu evento. Tá certo? Dando prosseguimento ao nosso evento, a gente vai ter o seguinte, ó. Combinação de 4, 1 a 1. Toda vez que eu tiver uma combinação de qualquer coisa 1 a 1, o resultado é o próprio valor aqui do n, tá? Então vai ser 4 vezes. A combinação de 8 mais 2 a 2, pessoal, ou você pode usar a fórmula, por exemplo, só para constar, tá certo? A combinação de 8 2 a 2, você pode usar a fórmula. O que é que a fórmula diz? Você pega o 2, coloca aqui, ó, 2 fatorial. Pega o 8 e coloca para cima, 8 fatorial. Só que o denominador você multiplica pela diferença, 8 menos 2. 8 menos 2 fatorial. Isso vai dar
8 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 8 menos 2, 6 fatorial. Mas também existe uma maneira que a gente chama de bizu, tá certo? Veja como é que o bizu nos proporciona uma solução. A combinação de 8, 2 a 2, eu pego 2, coloco aqui embaixo, 2 fatorial, e pego 8, vou multiplicar por valores inferiores a ele, né, sempre de 1 a 1, quantas vezes o 2 mandar. Então, como eu tenho aqui 2, eu vou reduzir 8 vezes 7. 2 vezes, tá? Repetindo, eu pego o valor menor, coloco no denominador, e o meu valor maior eu vou reduzir ele 2 vezes. 2. Sempre 1 a 1. Então vejamos se esse resultado vai dar igual. A gente sabe que 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu parei em 6 fatorial? Porque eu tenho 6 fatorial embaixo, para poder simplificar. E aqui eu tenho 2. Quem é 2 fatorial? Vou deixar ele aqui 2 fatorial, 6 fatorial. Olha só, gente. Quando eu corto 6 com 6, vê o que sobrou. 8 vezes 7 sobre 2 fatorial, que é a mesma coisa que 8 vezes 7 sobre 2 fatorial. Então, eu posso usar uma forma ou outra que dá certo. Pode fazer isso sem medo de ser feliz, tá? Então, vou apagar aqui. Se você quiser rever isso aqui, você dá uma voltazinha lá no vídeo, né? E vamos dar sequência. Bom, combinação de 8, 2 a 2, vai ser, eu já coloco 2 embaixo, 2 fatorial, e vou reduzir o 8 2 vezes. 8 vezes 7. Mais, fazer a mesma coisa aqui, ó, combinação de 8, 3 a 3. Eu já coloco 3 fatorial embaixo, e na parte de cima eu vou reduzir o 8, ó, multiplicando 3 vezes. Então, ó, 8 vezes 7 vezes 6. 2, 3. Tranquilo, gente? Então, isso vai dar o quê? Isso aqui vai dar o seguinte. 2 fatorial, eu posso logo limpar e dizer que é 2, né? 2 fatorial é 2. Porque vai ser 2 vezes 1. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 8 vezes 7 vai dar 8 vezes 7, 56 vezes 2 dá 56, dá 112, né? Isso aqui vai dar 112. Mais, aqui eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. A gente sabe que 3 fatorial, só para você entender aqui, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é o mesmo que 6, né? Então, ó, vou substituir aqui por 6. 6 de cima com 6 de baixo eu corto. 8 vezes 7 vai dar 56. Ou seja, a cardinalidade do meu evento, ou seja, o número de eventos, vai ser 112 mais 56. 2 mais 6 dá 8. 1 mais 5 dá 6. 168. Ok, gente? Parece complicado, né? Mas é só prestar atenção que dá para chegar lá. Agora eu quero calcular qual é a probabilidade total do meu espaço amostral. Ou seja, a probabilidade total para encontrar a cardinalidade do nosso espaço amostral vai ser quem? Eu não digo nem a probabilidade total, né? É a combinação total. Então, ó, eu vou ter o que, pessoal? Qual o total de elementos que nós temos? Nós temos 8 moedas de R$1 e temos 4 moedas de 50 centavos. 8 mais 4, 2. Então, eu vou ter uma combinação de 12, né? Eu já vou colocar 8 aqui de 12. Quem é 12? Só chamando a atenção, 8 mais 4. Tomadas. De quantas formas eu quero pegar? De 3 em 3. Tomadas 3 a 3. Então, ó, a gente conclui que a cardinalidade do nosso espaço amostral vai ser mesma coisinha, coloco 3 fatorial no denominador e vou reduzir o 12 enquanto às vezes ele mandar, né? Então vai ficar 12
vezes 11 vezes 10. 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Isso aqui vai dar, ó, a cardinalidade do meu ômega. Vai dar tudo aquilo ali, ó. 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 3 fatorial. A gente já viu que dá 6, né? Então a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter que 12 por 6 dá 2. Tá certo? E o resultado final vai ser 11 vezes 10 dá 110. 110 vezes 2 dá 220. Então, gente, qual é a probabilidade que a gente procura? A probabilidade que a gente procura vai ser a cardinalidade de E pela cardinalidade de ômega. Ou seja, a probabilidade que procuramos será 168 por 220. O que a gente podia ter feito é ter deixado esse resultado assim, né? Deixado ele assim, ó. E deixado esse aqui também dessa forma aqui, ó. Só simplificado. Ficava mais fácil para simplificar. Mas tudo bem, né? Vamos trabalhar para ver quanto é que vai dar esse trenzinho aí. Bom, para não estressar tanto, vamos dividindo de 2 em 2. — 168 por 2 vai dar 84, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Isso aqui ficou meio feioso, vamos melhorar. Ninguém aqui está com mal de Parkinson, não. 220 por 2 dá 110. Ainda dá para simplificar, né, pessoal? Vamos simplificar mais uma vez, ó, por 2. Aqui também por 2 vai dar. Vou colocar aqui o tracinho da fração. Ó. 84 por 2 dá 42. 110 por 2 dá 55. Bom, agora não dá mais para simplificar, né? 42 não dá, 55. Então, ó, a gente olha este resultado que a gente encontrou. A gente olha para as alternativas e encontra a resposta na letra A de aprovado, A de amor, A de atenção. Essa questão, pessoal, não é tão simples, tá certo? Mas é possível de você fazer. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão, né, da prova IBAN 2017, questão 28, do município de Alferes. 6 vezes por dia, um vigia percorre todo o contorno da região plana representada abaixo. Ó, pessoal, a palavra contorno de uma figura plana, ela já nos dá a ideia direta de perímetro, tá? Contorno é a mesma coisa que perímetro. São sinônimos para figuras planas. Tá certo? Então, ó, se ele percorre 6 vezes contorno, significa dizer que ele percorrerá 6 vezes a soma aqui, ó, que vai ser 20 mais 22 mais 25 mais 15. Tá certo? Esse será exatamente o total que ele percorrerá, tá? Porque ele aqui pergunta qual o comando? A distância diária percorrida por esse vigilante em metros, por esse vigia em metros. Então vai ser isso aqui, ó. Vai dar 6 vezes. Aqui a gente vai dar, ó, 20 mais 22, 42. 25 mais 15, 40. 40 mais 42 dá 82. Esse produto vai dar 6 vezes 2 dá 12 a 1. 6 vezes 8, 48, com 1, 49. Então, ó, ele percorrerá 492 metros. Essa questão é para ninguém errar, né, pessoal? É para ninguém errar. Letra B de boa questão.
A questão que vai ajudar. Veja, uma questão dessa, comparada com a questão de trigonometria, de probabilidade, né, de logaritmo até, é uma questão bastante fácil, mas ela vale o mesmo valor. Portanto, quando você for fazer a prova, cuidado. Não faça a prova na sequência. A não ser que a sequência traga questões fáceis. Você pode fazer uma escolha de escolher as mais fáceis. As que são palpáveis. Porque você vai fazer 20 questões de matemática. Para você eliminar o ponto de corte, tem que acertar 10. Você acertou 10, já garantiu que não vai ter ponto de corte. Aí o que é que você vai fazer? Tentar acertar mais questões, né? De preferência, acertar as 40. Não esquecendo que também nas demais matérias, disciplinas, você tem que acertar 50% para livrar o ponto de corte, tá certo? Principalmente naquela modalidade de leis, né? E a parte educacional. Português também, e na redação, que vale 40 pontos, tem que acertar metade, tem que tirar 20 pontos no mínimo, tá? Para você não levar ponto de corte. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Esta próxima questão, né, questão 29, também da Banca IBAN 2022, da Prefeitura Municipal de Cassimiro de Abreu. Ela diz o seguinte, ó, a expressão 7 elevado a log de 3 na base 49, tudo ao quadrado, é igual a um real K, um número real K, né? O valor de K é igual a... Então, ó, o que ele diz para a gente é isso aqui. K é igual a 7 elevado ao logaritmo de 3 na base 49, tudo isto ao quadrado. Ele quer saber quanto é que vale este K. Bem, pessoal, antes de resolvermos essa questão, vou trazer para vocês alguns detalhes. Vocês precisam lembrar que logaritmo, né, tem bastante propriedades, tem produto, quociente, né, tem da potência, etc. Além disso, existem algumas manipulações também que são importantes você conhecer, tá? A gente pode até chamar de propriedade. Uma delas é a seguinte, eu vou colocar aqui de lado, log. Preste atenção, pessoal. Se eu tiver log de beta elevado a b na base a, isto vai ser igual a... Quando eu tiver a variável aqui no meio, ó, tá certo? Que a base do meu é logaritmando, tá certo? Então eu vou ter o seguinte, ó, 1 sobre beta que multiplica o log do que sobrou. Quem foi que sobrou? B na base A. Se você quiser ver a demonstração disso aqui, você procura lá no YouTube que você vai encontrar, tá certo? É bem tranquilo. Então, log de beta elevado a B na base A vai ser o inverso de beta vezes o log de B na base A. Uma outra coisa que a gente precisa trazer para vocês é a seguinte informação que pode ser útil para essa questão. O log de B elevado a alfa na base A é o seguinte, ó. A gente pega esse alfa aqui, dá um petelecozinho nele, ó. Dá um tombamento, ele vem aqui para frente, alfa, e multiplica log de B na base A. Então, ó, acredito que com essas duas observações, a gente consiga resolver este probleminha. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. A gente vai pegar esta partezinha aqui de dentro e vamos tentar trabalhar ela. Vamos pegar aqui, ó, log de 3 na base 49. Preste atenção, gente. Isso é igual ao log de 3 na base 49. Mas 49 é 7 ao quadrado, né? Veja o que a gente encontrou aqui. Coisa similar ao que eu tenho lá em cima. Então isso aqui vai ser quem? Vai ser meio, né? Vai ser o inverso do meu betazinho aqui, que é 2, ó. Vezes o log do que sobrou. Quem foi que sobrou? 3 na base 7. Tá certo? Então até agora nós temos isso. Acontece que daqui eu posso ir mais além.
quem é um valor multiplicado pelo log de um qualquer na base tal. É exatamente o que eu tenho aqui, olha só, um valor multiplicado. Então eu vou, se é igual, vale a ida e vale a volta, né? Vamos lembrar dos dígitos da matemática? Então eu posso dizer que isso aqui é log de 3 na base 7 elevado a meio. Pronto. Ok, voltando agora para a nossa fundamentação original. K é igual a 7 elevado. Tudo aquilo ali, pessoal, resultou em log de 3 na base 7 elevado a 1 meio. Só que tudo isso está elevado a 2. Tudo isso está elevado a 2. Então vejamos aqui, ó. Questãozinha boa essa, tá? Aqui eu vou ter 7, todo mundo elevado ao quadrado, então 7 elevado ao log de, olha só, 3, 2 vezes meio dá 2 sobre 2, na base 7. Isso implica que K vai ser 7 elevado ao log 2 dividido por 2 dá 1, vai ficar o quê? 3 a primeira, 7. Chegando aqui agora, pessoal, a gente vai aplicar a definição, tá certo? Definição de log. Não sei se vocês lembram da definição. Vamos resgatar ela aqui. Veja, numa questãozinha dessa só, a gente trabalha bastante coisa, né? Então, ó, o log de B na base A, dadas as suas características de que B, que é o logaritmando é maior que 0, e que a base vai ser diferente de 1 e maior que 0, se eu disser que isso aqui é igual a x, isso é verdade se e somente se a base elevada a x for igual a b. Isso é a definição de logaritmo, tá, gente? Então, trazendo essa definição, vamos aplicar ela aqui. Tá certo? Pegar essa definição e aplicar ela aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar tudo isso aqui, ó. Vou chamar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Eu não sei quanto é que isso aqui vale. Vou chamar de x. Tá certo? Então, se eu disser, preste atenção, que log de 3 na base 7 é igual a x, por definição, isso acontece se só se 7 elevado a x for igual a 3. Não é verdade? 7 elevado a x foi igual a 3. Agora, vê só. Preste atenção agora, tá certo? Se eu estou dizendo que todo mundo aqui é igual a x, pessoal, quanto é que vale k? K vai ser 7 elevado a todo mundo aqui. Todo mundo diz que era x, então k é igual a 7 elevado a x. Como k deu igual a 7 elevado a x, e a gente conseguiu mostrar aqui que 7 elevado a x é igual a 3, isto implica que k é igual a 3. É linda essa questão, é ou não é, gente? K igual a 3, a gente encontra a resposta na letra A de aprovado. A de aprovado. Questão excelente. Vamos para a próxima questão. Esta próxima questão, questão 30, também da Banca IBAN, de 2019, do município de Piraí. Ela diz o seguinte: sabendo que beta é um arco do primeiro quadrante e secante de beta é igual a 5 sobre 4, então a cotangente de beta mais a cossecante de beta corresponde a... E aí, pessoal, como é que anda a trigonometria de vocês? Estão bem afiados? É importante conhecer, tá? As funções trigonométricas circulares
pelo menos conhecer ela, né? E também suas relações, ok, gente? Vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas informações que são importantes. A primeira informação que nós temos é o seguinte, né? Nós temos pelo menos 6 funções, que é a função seno, função cosseno, função tangente, função cotangente, função secante, função cossecante. Vamos fazer um resumozinho bem rápido aqui. Dado um arco beta qualquer, tá? Dado um arco beta, vou pegar no primeiro quadrante. A gente sabe que a circunferência trigonométrica ela se divide em 4 quadrantes. Se eu estou no primeiro quadrante, então meu beta ele vai variar de 0 graus até 90 graus, tá certo? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante é isso. Nós temos seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Olha só, aproveitando aqui. Dado seno de beta e cosseno de beta diferente de zero, a tangente de beta será seno de beta sobre o cosseno de beta. A cotangente de beta é o inverso da tangente. Ó, pessoal, se a tangente é seno sobre cosseno, o inverso vai ser cosseno sobre seno. Cosseno de beta sobre o seno de beta. A secante de beta vai ser o inverso do cosseno. O inverso do cosseno de beta. Aí o cara diz, ah, meu Deus, é muita coisa para decorar. É só lembrar lá. Secó. Se for sec, é cosseno. Secó. A cossecante de beta é o inverso do seno. Então, secó, cos, sé. Beleza? Então aqui a gente tem basicamente as 6 funções trigonométricas e as suas relações. Baseado nesse fato, vamos agora fazer o nosso problema. Lembrando mais uma coisa, pessoal. Na minha circunferência trigonométrica, eu vou trazer ela aqui, ó. Vou somente desenhar ela aqui. A minha circunferência trigonométrica, eu vou colocar ela aqui com fundo branco, tá certo? Bem, vou somente fazer mais uma coisinha aqui com ela. Para ficar bem divididinho, tá? Vamos levar lá para cima, só para você entender o ciclo trigonométrico. Eu sei que você sabe, né? É somente uma maneira de dizer para você entender, não. Só para a gente resgatar, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Pronto, tá bem padronizadozinho ali. Eu não vou nem mexer aqui. Então, ó, eu dividi a circunferência trigonométrica em 4 quadrantes. Primeiro quadrante. O ciclo trigonométrico, ele funciona, o crescimento dele no sentido anti-horário, tá certo? Eu tenho aqui 0 graus. Eu tenho aqui 90 graus. Eu tenho aqui 180 graus. Tenho aqui 270 graus. Quando eu dou uma volta completa, 360 graus. Você também pode fazer isso aqui em radianos. Aqui eu tenho 2π radianos. Aqui eu tenho π sobre 2 radiano. Aqui eu tenho π. E aqui eu tenho 3π sobre 2 radiano, tá certo? Bom, o centro da circunferência trigonométrica, ela tem raio igual a 1, tá? O raio dela é 1. O centro é 0. A esquerda é menos 1. A direita é 1. Abaixo é menos 1.
na parte superior é 1, positivo. Ele fala aqui, ó, o arco é do primeiro quadrante, tá certo, pessoal? Se o arco é do primeiro quadrante, então ó, eu estou me referindo a este quadrante aqui, ó. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, o eixo X é o eixo dos cossenos. O eixo Y é o eixo dos senos. Se você observar direitinho, somente por uma questão de bizu, ó, cosseno é o eixo horizontal. Cosseno, você lembra de cossono. Tá cossono, tá deitado, é horizontal. Seno é o eixo vertical. Seno, sem sono tá em pé. Só para você não esquecer, tá certo? Então, ó, a gente sabe que esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. E esse aqui dos senos. Claro, é o eixo todo, né, gente? O eixo todo aqui, ó. Eu só tinha marcado aquela partezinha porque eu estava me referindo ao primeiro quadrante. Então, ó, o cosseno é positivo, que ele está entre 0 e 1. E o seno também é positivo. Então, ó, tudo isso aqui para deixar a gente certo que vai dar positivo. Então, ó, dando seguimento aqui. Ele diz que a secante de beta é igual a 5/4. Quem é secante? Secante é o inverso do cosseno. Então, 1 sobre cosseno de beta é igual a 5/4. Eu já podia fazer direto. Se a secante está inverso do cosseno, era só inverter aqui, né? Então, produto meio igual aos extremos, cosseno de beta é igual a 4/5. Aquilo ali serviu para a gente encontrar o valor do cosseno. Bom, ele pediu para a gente o seguinte, ó. Ele pediu para a gente a cotangente de beta, o comando da questão é essa, mais a cossecante de beta. A cotangente é quem? É o cosseno sobre seno. Se você tiver dúvida, é só olhar aqui, ó, cotangente, cosseno sobre seno. Então vai ser cosseno de beta sobre o seno de beta, mais a cossecante. Cossecante é o inverso, ó, có vai para o sé. Então, ó, é o inverso do seno. Seno de beta. Ok, gente? Então vejamos, para a gente encontrar esse resultado aqui, ó, a gente sabe quem é o cosseno, mas a gente não sabe quem é o seno. Então, para a gente encontrar o seno, a gente vai buscar, ó, a relação fundamental da trigonometria. Essa relação fundamental, pessoal, ela vai sair facinho, né? Se você quiser fazer, é só você fazer o seguinte, ó, você pega, por exemplo, daqui para cá é o raio da circunferência trigonométrica, ele vale 1. Este pedaço aqui para baixo é o cosseno, o ângulo está aqui, ó, suponha que seja beta, cosseno de beta, e este pedaço daqui para cá, ó, é o seno, que é igual a esse, seno. Então, você aplicando aqui teorema de Pitágoras, você vai chegar na relação fundamental. A relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, ó, que o seno de qualquer ângulo ao quadrado mais o cosseno de qualquer ângulo ao quadrado é igual a 1. Tá aqui, não tá, pessoal? 1 ao quadrado é 1, pelo teorema de Pitágoras, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá certo? Dessa relação, eu estou buscando encontrar o seno. Lembrando, pessoal, que seno ao quadrado de beta é a mesma coisa que seno de beta ao quadrado, tá? Lembrando disso. Bom, daqui a gente conclui que seno ao quadrado de beta vai ser, passando o cosseno para lá, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Portanto, seno de beta, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó, preste atenção.
Eu vou resgatar aqui, ó, raiz quadrada aqui, para não alterar, raiz quadrada aqui. Então, ó, seno ao quadrado, eu corto índice com expoente, fica seno. Vai ficar seno beta, né? Opa. Vai ficar aqui, ó, seno beta. E aqui fica a raiz quadrada. Deixa eu apagar aquilo ali. Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Não acabou ainda, viu? Ainda tem chão pela frente. Então, o seno de beta vai ser raiz quadrada de 1 menos. O cosseno de beta a gente já sabe quem é, 4/5, só que ele está ao quadrado. Então vai ficar 4/5 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá 25. Ou seja, seno de beta vai ser raiz quadrada de... Tirando o mínimo aqui, vai dar 25. 25 vezes 1, 25. 25 menos 16 dá 9. Logo, seno de beta vai ser raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, pela relação fundamental, nós encontramos o seno de beta. Já temos seno, já temos cosseno, agora é só substituir aqui, ó. Nesta formulazinha aqui, né? Vamos lá para ela, é só jogar aqui. Portanto, o que ele pede para a gente, que é a cotangente de beta mais a cossecante de beta, isso vai ser igual a cosseno sobre seno. Olha só, pessoal, o cosseno é 4/5, o seno é 3/5. Então, quando eu pego 4/5 e divido por 3/5, vai ficar uma belezinha, né? Mais o inverso do seno. Se o seno é 3/5, o inverso do seno vai ser 5/3. Mas vamos escrever assim: 1 sobre 3/5. Isso vai dar igual a... Esse meu 5 tá feinho, né? Tá com a minha cara. Eu nem mostro a vocês minha cara para vocês não ficarem apaixonados por mim, né? E deixar de estudar. Olha só, pessoal. Daqui a gente conclui que 5 tá no denominador. Tá no denominador, sobrou, ó, 1/3. O inverso de 3/5 é 5/3. 1 mais 5, eu tenho aqui soma de frações com o mesmo denominador. 1 mais 5, 6. 6 por 3 dá 2. Veja que questão linda. Resposta 2. E o gabarito está na letra B de boa questão. Tá, gente? É importante demais conhecer. Veja, como a banca IBAN costuma repetir questões, né? Ela repete, se não é uma questão, um assunto. É importante conhecer todo o seu cenário, né? Quem sabe aqui em Caruaru nunca corre desse tipo. A gente sabe que são muitos assuntos, né, para escolher 20 questões. Tá? Mas possivelmente o que a gente não pode fazer é procrastinar, né? Ou deixar para a última hora, ou então achar que é o bambambam e não olhar certos conteúdos que são importantes. Vamos para a próxima questão. Bem, pessoal, vamos para a última questão deste vídeo, né? Questão 31 do IBAN 2019 do município de Piraí. Seja Q maiúsculo, né, a quantidade de números naturais compreendidos entre 37 ao quadrado e 38 ao quadrado que não tem raiz quadrada exata. Ó, pessoal, só para a gente fazer uma pequena discussão, se eu tenho 37 ao quadrado e 38 ao quadrado, né, como são vizinhos, 37 e 38, claro que entre eles não vai haver nenhum número que tem raiz quadrada exata. Então, todos os valores que estiverem entre 37 ao quadrado e 38 ao quadrado farão parte do meu Q, tá? Essa minha quantidade ali. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que 37 ao quadrado vai ser igual a alguém, né? Assim como 38 ao quadrado também vai ser igual a outro alguém.
Vamos fazer o cálculo aqui de lado. 37 ao quadrado é o mesmo que 37 vezes 37, né? Vamos lá. 7 vezes 7 dá 49 a 4. 3 vezes 7, 21. 21 com 4 dá 25. 3 vezes 7, 21 a 1, né? 3 vezes 3, 9. 9 com 1 dá... Espera aí. 3 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Beleza, a 4. 3 vezes 7, 21, com 4, 25. Tranquilo, 259. 3 vezes 7, 21. Ó, 3 vezes 7, 21 a 2. Eu tava fazendo besteira aqui, acho que é o cansaço. A 2, tá certo? 3 vezes 3, 9. 9 com 2, 11. Agora tá certo. Somando aqui, eu vou ter 9. 5 mais 1, 6. 3, 1. Então, ó, 37 ao quadrado dá 1369. Agora vamos fazer 38 ao quadrado. 38 ao quadrado é 38 vezes 38. 8 vezes 8 dá 64 a 6. 3 vezes 8, 24 com 6 dá 30. Perfeito. 3 vezes 8, 24 a 2. 3 vezes 3, 9 com 2, 11. Esta soma aqui vai dar 4, 4, 4 e 1. Então, 38 ao quadrado dá 1444. Bem, pessoal, quando ele diz lá em cima, cuidado, viu? Entre A e B, eu vou incluir qualquer pessoa, mas o A fica fora e o B fica fora, tá? Então, ó, entre 37 ao quadrado e 38 ao quadrado, então, ó, 1369 fica fora, 1444 fica fora. Então, ó, o que é que eu teria aqui? Eu teria o primeiro próximo depois de 1369, que é 1370, porque são naturais, né? E o último que eu teria, ao invés de 1444, seria ele menos 1, né? Seria 1443. Deu para entender aí, pessoal, o porquê disso aí? Porque ele fala entre. Então, entre 1369 e 1444, eu vou ter quem? 1370 e 1443. Lembrando que eu tenho uma sequência que ela vai crescer de 1 a 1, né? São os naturais, ó. De 1 a 1, então, eu já encontrei que é uma progressão aritmética cuja razão é 1, né? É uma PA de razão 1. Então, a gente tem aqui uma PA com as seguintes características. Aqui está o primeiro termo, aqui está o último termo, porque eu não sei a quantidade de termos, que é o que eu estou procurando. Então, ó, A1 igual a 1370, AN igual a 1443, a minha razão igual a 1, e N, que é o que eu procuro, né? Que é o número de termos, é o mesmo que ele pede, que é a quantidade de números. Então, ó, resgatando o termo geral, nós temos que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, quem é a N? O último termo, 1443, igual a A1, 1370, mais N menos 1 vezes a razão, que é 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1443 menos 1370 é igual a N menos 1 vezes 1 dá N menos 1. Ou seja, essa diferença aqui vai dar 3, né? 0 para 3 dá 3. 7 para 14 dá 7. A 1. 1 mais 3, 4. Para 4 dá nada.
1 para 1 dá nada. Então dá 73 igual a n menos 1. Isto implica que se 73 é igual a n menos 1, é porque n menos 1 é igual a 73, né, pessoal? Eu mudei só de posição. Ou seja, n vai ser 73, passando menos 1 para cá, vai mais 1. Então, n é igual a 74. Como n é igual a q, que é igual a 74, nós vamos ter entre 37 ao quadrado e 38 ao quadrado 74 números naturais. 74 números naturais e a resposta está na letra C de Caruaru. C de campeão. Ok, pessoal? Lembrando que o próximo vídeo nosso vai ser um vídeo bônus, tá? Com aquela parte de leis e a parte educacional, né? A gente vai trazer para vocês LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Vamos trazer o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos trazer a LDB, EN, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases. Vamos trazer a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vamos trazer o Plano Nacional de Educação. E vamos trazer aquela lei, né? Aquela lei de cargos e carreiras do município de Caruaru, assim como o Plano Municipal de Educação, tá certo? Vamos trazer questões envolvendo isso aí, em torno de 10 a 12 questões, para a gente ir aguçando, né? Posteriormente eu faço mais questões de matemática e no final vou dar um bônus para vocês, por exemplo, de gramática. Depois, desculpem, depois eu vou dar o bônus de uma redação e por aí vamos até o dia da nossa avaliação. Ok?